O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se tornou uma máquina de moer dados, de burlar dados para promover e beneficiar o governo Lula. E eu vou desmascarar tudo o que está sendo feito dentro daquele instituto que antes tinha credibilidade e hoje foi jogado na lata do lixo por conta de um petista completamente inapto. Presta muita atenção que eu vou desmascarar a farsa do IBGE. Tudo começa em 2023, quando Lula resolve nomear um petista lá de Campinas para chefiar o IBGE. O nome dele é Márcio Pockmann. Ele é um sujeito que não entende nada, tentou disputar a eleição para a prefeitura de Campinas, perdeu, nunca teve êxito. Mas quem é Márcio Pockmann? Pockmann é professor de economia da Unicamp e ele sempre teve uma relação muito estreita com o Lula. Ele inclusive presidiu a Fundação Perseu Abramo, braço acadêmico do PT. E pior, hein? Entre 2007 e 2012, ele presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Também foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade aqui na cidade de São Paulo, lá nos idos de 2001, na gestão Marta Suplicy. Ele é um filiado ao PT histórico, se candidatou à prefeitura de Campinas em 2012 e em 2016. Nas duas oportunidades, ele fracassou e não conseguiu se eleger. Depois, em 2018, ele se lançou candidato a deputado federal e também não se elegeu. E ele tem algumas ideias, no mínimo, heterodoxas. Por exemplo, ele é contra o Pix. E não para por aí não, hein? Além de ser contra a modernidade, ele é contra um banco central independente, ou seja, ele é um estatizador nato. E dá uma olhada nesse tweet aqui que reflete muito a cabeça do Pockmann. Com o Pix introduzido pelo Banco Central Independente do Brasil, os bancos lucraram 132 bilhões somente em 2021, que significou um aumento de 49% em relação ao ano de 2020. Ou seja, ele é contra os sistemas modernos, como o Pix e um Banco Central Independente, porque os bancos lucram mais. Mas para e pensa, você aí que está vendo esse vídeo, você é contra o Pix, por exemplo, ou um Banco Central Independente? Imagine o que seria o Brasil hoje se o Banco Central não fosse independente. Mas vamos ao que interessa. Ele é tido como um petista muito ideológico e há relatos de conflitos dele com funcionários justamente por conta da sua linha nada adequada. Inclusive, a tal frente ampla do Lula foi objeto de racha justamente por conta da nomeação do Pockmann, porque eles entendiam que o cara é de esquerda demais. Ou seja, a galera do PT que está no governo federal achava que o cara era de esquerda demais. Imagine o quão extremista esse cara é. Mas a imprensa não chama ele de extremista de esquerda, né? Interessante isso. E aí nós vamos para novembro de 2023, quando Pockmann disse que ia mudar o modelo de estatísticas do IBGE. E isso causou muita preocupação de técnicos e funcionários do Instituto, porque eles temiam por uma politização justamente de um instituto importante. Afinal de contas, são os dados do IBGE que norteiam as políticas públicas do Brasil. E aí o que ele fez? Centralização da análise de dados no governo, iniciativa como o programa de TV Brasil e lives para apresentar dados ao público, ou seja, pura propaganda. Ele transformou um instituto antigamente sério numa máquina de maquiar dados e fazer propaganda do Lula. Pois bem, passado o filtro do efeito Pockmann, qual foi o resultado? Com Márcio Pockmann, IBGE só dá notícias positivas do Lula. É praticamente uma TV estatal da Coreia do Norte. O IBGE está lá para apontar que o governo Lula é incrível, mesmo que a realidade que você viva no Brasil não seja essa. E o absurdo não para por aí, tem funcionários do IBGE pedindo exoneração por conta do Pockmann. O Sindicato dos Trabalhadores em Fundações Públicas de Federais de Geografia e Estatística, a CIBGE, tomou a frente. Os motivos são, vamos lá, eles acusam o presidente Márcio Pockmann de interferir na autonomia técnica da instituição. Eles exigem que o presidente do IBGE, Márcio Pockmann, altere o comportamento autoritário que tem marcado suas ações recentes e estabeleça um real processo de diálogo com os servidores em relação às diversas alterações no curso do instituto. Ou seja, o petista, que tanto fala em democracia, é um cara autoritário. É um autoritário com a caneta no IBGE, dada o poder pelo Lula. Eles querem mudanças no regime de trabalho, transferência do prédio e a criação de uma fundação de direito privado que altere o estatuto do IBGE. E um outro ponto é que todas as alterações feitas pelo Pockmann no IBGE estão sendo feitas de maneira autoritária e sem transparência, o que gera preocupações para eles. Ou seja, a galera que fala tanto em democracia, participação popular, transparência, está lá na canetada, mudando toda a forma de aferição de estatísticas no país em um órgão completamente necessário, vinculado ao governo federal, mas que elabora os dados para todas as políticas públicas do país. Vê o grau de perigo que é isso. E os funcionários estão reclamando até do gasto excessivo de viagens do Pockmann.
Nos últimos 16 meses, ele gastou mais de 215 mil reais em viagens. Além disso, o Lula reservou 14,5 milhões para contratar uma agência de viagens exclusiva para o IBGE. Ou seja, 14,5 milhões para o Pokémon passear. Em abril, foram pagos 6 milhões de reais em cerimônias do IBGE. Agora, por que raios precisa tanto de cerimônia no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? E aí não ficou difícil entender o porquê das notícias pró-Lula, notícias completamente enviesadas. Afinal de contas, o IBGE foi completamente aparelhado pelo governo Lula. E aí, parte disso nós vemos aqui, ó. Em 2023, pobreza no país cai para menor nível desde 2012, segundo o IBGE. Desemprego cai a 6,2% no trimestre, terminando em outubro no menor patamar da história, diz o IBGE. O IBGE revisa e cita expansão do PIB no Brasil em 2023 a 3,2%. Ou seja, o IBGE tem criado dados e notícias que somente na realidade do IBGE acontecem. É aquela velha propaganda do PT. Na propaganda é tudo incrível. Ele manipula os dados e parece que você vive num mundo incrível durante todo o mandato. Só que no fim de semana você vai no mercado, você vê que tá caro. Você vê pessoas desempregadas, você vê gente morando na rua, você vê miséria, você vê fome, aí você olha pro dado do IBGE e fala, que raio está acontecendo? Bom, esse é o Brasil do PT, uma farsa. Faz o L.